Paz, boa noite. Trouxe um versículo para a meditação dos irmãos, que vai servir com certeza para a edificação das nossas vidas, que está baseado em Efésios 4, versículo 11, no qual nós vamos nos ater somente à parte B do versículo, qual diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A parte que o Senhor começou a falar comigo foi a parte que fala sobre os profetas. Nós vemos em toda a trajetória da Bíblia, o Senhor Deus levantando profetas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo também. E profeta é dom ministerial, é dom dado por Deus, é um chamado por Deus, não pelo homem. Ninguém é profeta porque simplesmente se intitula profeta. Para ser um profeta tem que ter as características de um profeta, tem que ter uma vida íntegra, tem que ter comunhão com Deus diária, tem que ter certeza do chamado e, mais que isso, contato direto com a voz de Deus. Deus fala através de sonhos, de visão. Deus fala ao ouvido do profeta em sua sintonia espiritual com ele. E nunca duvide de um profeta quando Deus usa e o que Deus prediz acontece. Nunca duvide de um profeta se ele tem vida com Deus. Nunca duvide da profecia do profeta quando ele tem intimidade com Deus. Porque quem despreza o profeta despreza o próprio Deus, como diz a sua palavra. E é muito perigoso nós pormos em dúvida, né, as profecias. Eu costumo ouvir muito falar sobre isso. Questione a profecia, não o profeta. Você deve questionar, sim, as duas coisas. A vida do profeta e a profecia. Porque elas duas têm que estar dentro da vontade de Deus. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Mas o chamado profético é algo profundo. Porque é um ministério. É algo que deve ser levado a sério, de forma a ter comunhão plena com o Senhor, ter consciência do que fala, né, do que revela às pessoas. Tem que ter certeza, convicção que é Deus realmente falando contigo para você poder passar para a pessoa aquilo que Deus quer que seja passado. E era através de sonho, visão, revelação. Deus usa de forma sobrenatural um profeta. No Antigo Testamento, Deus levantou homens e mulheres, como no Novo também. E no Velho Testamento nós vemos vários profetas que o Senhor levantou para falar à nação israelita e nações estrangeiras, por causa de leis injustas, por causa de pecados, rebeliões, né, contra a vontade do Senhor, e até mesmo contra nações estrangeiras que vinham contra o povo de Deus para tentar levar cativos, para levar as coisas materiais que ele tinha, né, adquirido ao longo da jornada. Tudo aquilo que o Senhor revelava através dos profetas era propriamente o próprio Deus revelando, né, a quem ele queria que fosse revelado. E nós vemos que vários profetas foram usados em visões, em sonhos, em revelações. E após a divisão do reino de Israel, em destaque, o profeta Jeremias começou a ser perseguido, porque ele bateu de frente das autoridades, ele bateu de frente contra a injustiça, contra a prepotência de reinados. E toda vez que um profeta se levanta para conserto, ele, na maioria das vezes, ele não é bem visto, ele não é bem recebido e muitas das vezes se passa por mentiroso, julgador e muito é criticado e desprezado. Mas o que eu quero passar nesta noite para a tua vida é que, apesar de Deus ter chamado profetas, apesar do Senhor Jesus, no Novo Testamento também, como está em Efésios 4:11, né, 1 Coríntios 12:28, falando sobre profetas,
apesar de Deus ter escolhido diretamente o profeta segundo o seu coração, todo profeta vai passar por isso em toda a sua trajetória. Ele pode ser perseguido, ele pode ser banalizado, desprezado, criticado e até mesmo excluído, né, no meios de grupos dentro da igreja ou até mesmo fora. Enfim, nós não estamos excluídos de passarmos por tudo isso, né? Livres de passar por tudo que os profetas passaram no tempo bíblico. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos que os profetas pagaram alto preço, e até mesmo com a sua própria vida. O próprio Jesus passou por isso, como profeta, né, é maior, escolhido assim para profetizar tanto ao povo de Israel, em Jerusalém, quanto nas circunvizinhanças. Jesus sempre foi desprezado porque Jesus falava a verdade. Falava o que Deus, Pai, queria que ele falasse. E na minha e na sua vida nunca vai ser diferente. Enquanto nós estivermos fôlego de vida, nós, em toda nossa caminhada, nós seremos apontados como aqueles que querem ser perfeitos, como aqueles que querem fazer média, né, ministerial, aqueles que querem ser reconhecidos, mas Deus conhece o teu e o meu coração e sabe a seriedade de um profeta, a seriedade de um chamado profético. Se Deus te chamou, você tem certeza disso, já foi confirmado no seu coração, na sua mente. Deus te usa num chamado ministerial profético. Continue firme, falando aquilo que o Senhor mandar você falar. Importa obedecer a Deus e não os homens. Importa agradar o coração de Deus e não os corações humanos. Nós não somos chamados para agradar ninguém. Nós não somos chamados para falar somente as coisas que agradam, mas nós estamos aqui para fazer frente à voz de Deus, seja ele mel, como dizem, seja ele como fel, será dito, será falado, porque Deus irá cobrar do profeta se ele, como dizem por aí, engolir rolo, né? Levar para casa. Eu, quando escondo, né? Me escondo na minha covardia, me escondia, que agora eu aprendi a não me esconder mais. Eu passava a noite em claro, porque o Senhor cobrava de mim, e passava muito mal. E creio que na vida de outros profetas, de outras pessoas que têm chamado profético, de revelação, Deus cobra da mesma forma, até mesmo pior, né? Há profetas até dentro dos hospitais, sem poder falar, sem poder andar. Há vários casos assim, porque temeram os homens e não fizeram o que Deus mandou fazer. Então, nesta noite, eu declaro na sua vida poder, autoridade. Fale com veemência, com a certeza, com a convicção que Deus está te usando para conserto, para a glória do reino dele, para o crescimento do reino dele e não para fazer frente a ninguém. Que Deus possa estar te abençoando nesta noite e te dando intrepidez, como deu a tantos outros servos dele dentro da Bíblia, e que isso possa servir de exemplo para que a glória de Deus cresça através da sua vida. Exerça o teu chamado profético como um ministério de excelência diante dos homens e mais ainda diante de Deus, porque naquele dia, naquele grande dia será cobrado tudo que o Senhor deu a mim e a você para fazer no exercício da fé com perfeição, como Ele pede que seja feito e não como nós achamos que tem que ser feito ou para agradar A ou B. Que importa obedecer a Deus e não aos homens, que sejamos odiados por muitos, mas amados por Deus no ministério proposto. Que Deus possa te abençoar, e essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite, para assim servir de alimento espiritual, crescimento espiritual e fortalecimento para a tua vida nesta noite. Graça e paz do Senhor Jesus.